Olá, vamos direto ao ponto hoje com uma das narrativas assim mais conhecidas, né, e debatidas. A história da queda em Gênesis capítulo 3. A gente tem aqui o texto bíblico e também comentários importantes, como os de Matthew Henry, Warren Wiersbe. Eles vão nos guiar. Isso aí. A ideia é fazer uma análise mais aprofundada dessa passagem, a tentação, a escolha, que foi fatídica, e as consequências que, bom, segundo essas fontes, moldaram a condição humana. Vamos lá, então? Vamos. A cena começa num lugar idílico, né? O Éden. Mas logo surge a serpente, descrita não só como astuta, sagaz, mas que depois é identificada como o próprio adversário. E a abordagem dela é, assim, interessante. Não é uma ordem, é mais uma pergunta que já planta a semente da dúvida, né? Foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhuma árvore do jardim. Exato. A tática é bem sutil. Essa pergunta já insinua que Deus é tipo restritivo, sabe? E não generoso. E a resposta de Eva, como os comentaristas observam bem, já mostra uma certa instabilidade. Ela até corrige a serpente, mas ela modifica o que Deus realmente disse. Como assim? Ela omite a permissão de comer livremente, adiciona uma proibição de tocar na árvore que Deus não tinha dito e suaviza a consequência, né? De certamente morrerão vira para que não morram. São pequenas mudanças, mas que indicam uma confiança já meio abalada na palavra de Deus. Poxa, é fascinante ver como essa brecha na confiança é, assim, imediatamente explorada. Como é que a serpente reage a essa hesitação da Eva? Percebendo a incerteza, aí a serpente parte para o ataque frontal mesmo. Ela nega diretamente a palavra de Deus. Certamente não morrerão. E logo em seguida vem a grande tentação, apelando para o desejo de autonomia, de poder. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. É uma promessa de divindade, assim, auto-outorgada. E essa promessa encontra eco em Eva, né? O texto diz que ela viu que o fruto era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Uma combinação poderosa aí. Muito. Apelos físicos, estéticos e intelectuais juntos. Aí ela cede, come e oferece a Adão, que estava ali com ela. E tem uma distinção importante que os comentaristas fazem sobre os dois nesse momento, não é? Sim, sim. Wiersbe, Walk, por exemplo, eles apontam que, embora os dois tenham pecado, Paulo, lá em 1 Timóteo, sugere que Eva foi mais enganada pela astúcia da serpente. Já Adão teria pecado com plena consciência da ordem divina, sabe? Das implicações, uma transgressão deliberada. Entendi. E o resultado imediato? Bom, não foi a divindade prometida, mas algo bem diferente, né? Completamente diferente. Ao invés de se tornarem como Deus, eles experimentam uma autoconsciência nova e dolorosa. Os olhos de ambos se abriram, percebem a própria nudez e sentem vergonha, medo, emoções que não existiam antes para eles. E a primeira reação é tentar resolver por conta própria, certo? Isso. Costuram folhas de figueira, um símbolo segundo as fontes do esforço humano que é inadequado para cobrir o pecado, sabe? E aí se escondem de Deus. Aquela cena de Deus procurando por eles. Onde você está? É muito forte. Não que Deus não soubesse onde estavam, claro. Claro que não. A pergunta é vista mais como um convite ao arrependimento, uma chance de confessar. Mas a resposta de Adão, ela é emblemática dessa nova condição humana: medo e transferência de culpa. Ele fala do medo por estar nu. Exato. Ele diz: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Mas quando pressionado, ele culpa Eva. A mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Indiretamente culpa até Deus, né? E a Eva segue o mesmo padrão, culpando a serpente. Ninguém assume a responsabilidade. O que nos leva direto para as consequências, para as sentenças. Exatamente. Sem confissão, vem os julgamentos. Para a serpente, maldição, rastejar, inimizade com a humanidade. E aqui, olha que interessante. Em Gênesis 3.15 surge o que os teólogos chamam de proto-evangelho. A primeira promessa. A primeira, ainda que velada, promessa de redenção. Uma semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. É uma faísca de esperança ali no meio das trevas. Para a mulher. Dores aumentadas no parto e uma tensão na relação conjugal.
Para o homem, a terra é amaldiçoada por causa dele, o trabalho se torna árduo, penoso e a mortalidade física é decretada. Você é pó e ao pó voltará. O Wiersbe destaca bem aqui, a queda fraturou todas as relações fundamentais com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a criação. É um quadro bem sombrio de fato, mas os comentaristas também apontam os sinais de graça, mesmo ali no meio do julgamento, né? Sim, são vislumbres importantes. O Adão chamar a esposa de Eva, que significa vida, é visto como um ato de fé na promessa de descendência, mesmo encarando a sentença de morte. E o mais significativo, Deus mesmo providencia vestes de pele para cobri-los, substituindo aquelas folhas de figueira. Isso é interpretado como o primeiro sacrifício, sabe? Apontando para a necessidade de uma cobertura divina para o pecado, algo que o ser humano não pode fazer por si só. Entendi. E finalmente vem a expulsão do Éden, que não é só punição, mas também tem um outro aspecto segundo as fontes. É vista também como um ato de misericórdia severa, pode-se dizer, para impedir que naquele estado caído eles comessem da árvore da vida e ficassem eternamente fixados naquela condição de pecado e separação de Deus. Os querubins e a espada flamejante, guardando o caminho, simbolizam essa comunhão quebrada, né? E o fim do acesso ao paraíso por mérito próprio. Então, para resumir essa nossa análise das fontes, Gênesis 3 é apresentado como muito mais que uma história antiga. É quase a matriz de temas recorrentes, né? A natureza sedutora do pecado, a realidade da culpa, o julgamento divino, mas também a promessa de redenção e esse conflito espiritual contínuo. Exato. Introduziu o sofrimento, a alienação, a morte na experiência humana, mas paradoxalmente também a primeira promessa de restauração. Alterou fundamentalmente o jeito como os seres humanos se relacionam com Deus, uns com os outros e com o mundo ao redor. Fica então a reflexão, né? Como essa narrativa tão antiga sobre escolha, autonomia, consequências e essa busca por um conhecimento que talvez não nos pertença. Como isso ainda ressoa nas nossas vidas, nos nossos dilemas hoje. É algo para se pensar, com certeza. Fica para pensar. Até a nossa próxima exploração.